Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta quarta-feira nós vamos rezar com a parábola que Lucas conta, no capítulo 19, chamada Parábola das 10 Minas. É uma parábola onde Lucas junta, na verdade, duas parábolas. Uma que dizia respeito aos servos que eram fiéis e que faziam render aquilo que lhes era dado, com uma parábola que falava do rei que seria rejeitado. É interessante notar que a liturgia nos coloca esta parábola quando vamos nos aproximando do final do ano litúrgico, exatamente com a festa do Cristo Rei do Universo. Então vamos tomando o pé de que esse rei, que é Jesus, é um rei muito diferente do rei esperado pelos judeus e por isso ele ia ser rejeitado. Então, à medida que vamos nos aproximando do final do ano litúrgico, nós vamos também repensando, avaliando como foi o nosso ano e a nossa relação com Jesus. Se nós o aceitamos verdadeiramente como Rei e o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele tem nos dado para que nós cuidemos. Ela se apresenta bem parecida com a parte dos talentos, mas há uma diferença aqui na parábola das minas. E a diferença é que na parábola dos talentos, cada um recebeu uma quantidade diferente. E enquanto que hoje, nessa parábola que Lucas nos conta, os 3 homens, todos eles recebem a mesma quantia. E o Senhor diz a eles que negociem com aquele dinheiro. E o que acontece é a mesma coisa que aconteceu na parábola dos talentos. Os 2 primeiros negociaram e devolveram ao patrão com juros, aquilo que eles haviam recebido. O primeiro fez lucrar muito, o segundo um pouco, e o terceiro, esse tinha tanto medo que escondeu realmente o dinheiro, como o terceiro homem da parábola dos talentos, que nós vimos alguns dias atrás. E aqui aparece em toda a sua violência também a figura desse homem que foi feito rei e que ninguém o queria. Ele era rejeitado porque ele era um homem mau, um homem perverso. Então, aqui aparece também, nessa parábola, uma antecipação daquilo que aconteceria com Jesus, que seria rejeitado também e dito rei dos judeus. Então nós vamos hoje, rezando essa parábola, mais uma vez ver o que nós estamos fazendo com aquilo que recebemos e qual é a nossa relação com esse rei, com esse Senhor da nossa vida. Nós estamos dispostos a ir com ele até Jerusalém, que a parábola faz questão de dizer que eles estavam indo para Jerusalém, ou seja, era o desfecho da vida de Jesus, era onde ele iria terminar os seus dias, iria sofrer a sua paixão e morrer por nós. Então, vamos pedir ao Senhor a graça de nós podermos realmente termos esta coragem de acompanhá-lo nesse momento difícil. Nós sabemos que Jesus vai ser abandonado por quase todos no momento da sua paixão. Somente Maria, sua mãe, João, o discípulo amado, vão estar junto com algumas mulheres com ele até a morte na cruz. Os outros apóstolos, os discípulos, a multidão toda se afasta e Jesus é entregue para viver e sofrer por nós. Vamos pedir ao Senhor que nós possamos realmente fazer multiplicar aquilo que estamos recebendo. E outro detalhe dessa parábola é quando no final diz assim:
tirai deste a mina e dai-o ao que tem 10 minas. E disseram-lhe, Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos digo, a todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, ainda o que tem lhe será tirado. Então aqui, se nós nos recordamos bem, estamos falando de um eco de Lucas 8:18, onde Jesus está falando e pedindo que os seus discípulos prestem atenção e escutem aquilo que ele está dizendo. Naquele momento, Jesus pronuncia esta mesma frase: aquele que tem, lhe será dado ainda mais, e aquele que tem pouco, será tirado aquilo que ele pensa ter, ficará sem nada. Ou seja, se nós não estamos realmente sintonizados em harmonia com Jesus, não adianta, vamos ficar sem nada. Até aquilo que nós pensamos ter, não temos, não serve para nada, porque a nossa vida é fazer frutificar aquilo que recebemos de Deus. Vamos pedir ao Senhor nesse dia que Ele nos abençoe, abençoe as nossas famílias e que nós possamos aceitá-lo, acolhê-lo, também no momento difícil da sua paixão, não rejeitá-lo, como o povo judeu e as autoridades fizeram. O Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor derrame sobre nós a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.